Olá, muito bem-vindos a mais um vídeo. Vamos falar um pouquinho sobre a questão do petróleo, o abastecimento de petróleo, combustíveis aqui no Brasil, em relação ao que está acontecendo na guerra lá do Oriente Médio, né? Então, assim, está tendo no Sul, principalmente, uma crise, uma certa crise aí, principalmente em relação ao preço do diesel, né? Do óleo diesel. Gasolina já tem relatos aí de problemas de abastecimento de gasolina e tal, aumento de preços. Aqui em Brasília não está tendo um grande aumento de preço, não, tá, não há sinal de crise no abastecimento, até onde eu esteja sabendo, nem de diesel nem de gasolina. Tá? Mas vamos lá, o que a gente pode esperar, né? O, o que está acontecendo ali, né? Normalmente decorre aqui no Brasil e no mundo em geral, né? Decorre principalmente do, do fechamento do Estreito de Hormuz, né? Um fechamento pela força, né? Um fechamento técnico, assim, não é nem legal, assim, mas técnico, porque o Irã está ameaçando bombardear e sabotar os navios que passam ali, não só petroleiros, mas outros navios de containers também tem sofrido, né, bombardeio ali e tal. E isso prejudica o abastecimento, interfere de certa forma, né, ao fornecimento mundial de petróleo. Por ali passa cerca de 20% do petróleo mundial, né, do fluxo mundial de petróleo, do comércio internacional, mas passam também, né, navios de contêineres, outros tipos de cargas. Tá? Agora, em relação aos derivados, petróleo e derivados do petróleo, gás natural, tal. A maior parte ali do petróleo que passa ali, os petroleiros que passam ali, eles são destinados, na verdade, a atender principalmente os países da Ásia, principalmente China, Índia, Japão, Coreia do Sul e aqueles outros países menores ali, Tailândia e tal, Indonésia, etc. Tá? Então, o Brasil, que importa principalmente derivados, não tanto petróleo, porque o Brasil, na verdade, ele exporta petróleo, mas ele tem uma capacidade pequena de refino. Pequena não, tem uma boa capacidade, mas não é suficiente, tá? Para processar todo o petróleo que o Brasil precisa. Não só pela falta de investimento, mas também em razão das nossas refinarias serem mais preparadas para processar, para refinar petróleo leve, aquele petróleo que tinha, né, na década de 60, 70, que o Brasil importava, né, principalmente do Oriente Médio. Hoje não é mais bem assim. Hoje os Estados Unidos, por exemplo, tem, é autossuficiente, tem refinarias e tal, inclusive o que o Brasil importa aí de diesel e de gasolina, né, principalmente diesel e gasolina que o Brasil importa, é dos Estados Unidos. Tá? O Brasil não depende muito do óleo, do petróleo do Golfo Pérsico. Tá? Mas com essa mexida no mercado internacional, tende a ter, como começa a faltar, né, derivados lá no e petróleo lá na Ásia, então começa a haver um redirecionamento aí do mercado e tende a aumentar o preço daquilo que o Brasil importa. Tá? Então o Brasil está sendo afetado, principalmente em relação ao diesel, tá? O Brasil importa mais diesel, cerca de 30% mais ou menos do que o Brasil consome do diesel é importado, né? E de gasolina é coisa de 10 ou 15%, tá? E basicamente ele importa aqui principalmente de Estados Unidos, eu não sei se do Argentina, México talvez, tá?
mas não é, ele não depende muito daquele mercado lá do Oriente Médio, tá? Então, a tendência para o Brasil é ele sentir aí um certo, talvez um leve desabastecimento, principalmente de, de diesel, por causa desse redirecionamento, e um certo aumento, né, por causa do aumento do preço do petróleo, aumento do preço da gasolina e tal. Então, a gente deve sentir um pouco esse impacto aí. Mas a tendência, bom, a tendência é a coisa ir se normalizando, não tanto no curto prazo, mas no médio e longo prazo, né? A tendência é ter um redirecionamento aí de rotas, logística, de produção, ajustes de produção dos outros países, né? E se a coisa continuar apertando e não melhorar, pode demorar mais, pode demorar 6 meses, um ano, mas o mundo tem petróleo. Então a questão aí é a capacidade de refino, as rotas logísticas e tal, que tendem a regularizar, tá? Ao longo do tempo, ao longo dos meses e tal. Mas no pior das hipóteses, se a coisa ali não se resolver e continuar um conflito muito grande, chegar a uma guerra de grande escala, uma guerra mundial, que eu devo fazer até um vídeo aí falando sobre essa probabilidade, aí como anda, né, essa ideia da Terceira Guerra Mundial e tal. Eu vou fazer um outro vídeo, devo publicar daqui a pouco. Mas a tendência do mercado de petróleo é ir se normalizando, tá? Até porque o Irã, por exemplo, não tem interferência aqui no hemisfério aqui ocidental, aqui, né? Principalmente aqui Américas, né? Américas, Europa e tal. Eles não conseguem interferir. Então aqui a produção de petróleo, a produção de derivados deve ir continuando, tá? E em última hipótese, se a coisa continuar apertando ali no Oriente Médio e não se resolver, esse ajuste do mercado demora um pouco, né? Porque os investimentos não são feitos de uma hora para outra, mas a tendência aí no médio e longo prazo é ir resolvendo e o mercado ir se ajustando. Ok? Até a próxima, gente. Obrigado.